Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje eu vou ler um fragmento de um texto que o meu padrasto me mandou na noite de ontem, né? Hoje é dia 5/5, então foi na noite de ontem. E anteontem, gente, não sei, foi algum dia para trás. O nome do livro que ele extraiu esse fragmento é Marcos Aurelius, né? Eu acredito que seja o autor. Meditações, lições para a vida moderna. Eu não li o livro, mas o fragmento é riquíssimo. Meu padrasto também estuda bastante, ele se interessa por essas temáticas e ele me mandou, né? E certamente não me mandou à toa. Ele já tinha me mandado uma vez esse fragmento e na época que eu li, eu falei, nossa, que bacana, chegou no momento oportuno. E ontem também foi um momento muito oportuno que ele me relembrou essa mensagem. Mandamentos. Olha o mandamento do capítulo, hein? Tenha propósitos claros. O propósito é aquilo que te move, né? Pelo que você faz, entende? Pelo que você faz. Quais são os propósitos que te movem? Qual é o seu propósito? Tenha propósitos claros. Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ascender, eu quero melhorar, curar o meu relacionamento com o meu tio, com a minha tia, com o meu padrasto, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha madrasta. Tenha propósitos claros. Tenha o desejo claro, né? Que no caso o desejo seria curar essas relações, e o propósito, porque eu quero melhorar, porque eu quero ser feliz, porque eu quero parar de me consorciar com o mal, com essa energia contrária à minha própria felicidade e, por consequente, à minha própria existência. Porque enquanto o ser humano se move e se motiva pela ira, pelo ódio, ele não vive, porque não existe vida nisso. Isso é a própria morte. O ódio, a indiferença com o nosso irmão, é a própria materialização da verdadeira desgraça. Isso é profundamente triste. Isso é a materialização da própria doença mental. Então, nada que concorra, né, contra o nosso bem-estar pode ser considerado algo natural, entende? Nenhuma adversidade ao nosso bem-estar pode ser considerado algo natural. Jesus já nos dizia nas cartas de Cristo, carta de número 1. Então, nem tempestades torrenciais, nem tsunamis, nem terremotos, nem vulcões furiosos, nem o ódio, nem a inveja, nada que concorra para o nosso mal-estar é normal, meus irmãos. Enquanto a gente não assimilar isso, enquanto a gente continuar achando que isso é do ser humano, isso é normal, isso é assim mesmo, nós continuaremos patrocinando esses padrões, né, de pensamento, de sentimento. Estaremos nos consorciando, nos aliando com essas energias contrárias à nossa felicidade e à nossa verdadeira existência. Uma vez, assistindo uma palestra riquíssima, riquíssima, com o médium Pedro Augusto, né, ele tem um canal no YouTube, eu não vou lembrar qual que é o vídeo e tal. O espírito que estava canalizado com ele trouxe uma provocação, assim, provocadora. Ele falou assim: vocês ainda nem nasceram. Vocês estão ainda em um estágio da existência em que Deus está como se nós estivéssemos, a nossa vida, fosse um processo de simulação. Como se Deus estivesse simulando a nossa existência para ver se valeria a pena
nos materializar verdadeiramente. É claro, gente, isso tem muitas camadas e tem muitas coisas. A gente também não é pra ficar, não é nada disso. Mas é uma provocação interessante. Ele, inclusive, disse que nem Jesus tinha nascido ainda. Estava sendo gerado. Entende? Olha a provocação que esse irmão, não sei que grandeza que ele estava, não sei em que padrão que ele vibrava, mas não era baixo, porque para você ter esse olhar e essa visão para as múltiplas possibilidades infinitas cósmicas, você tem que estar vibrando minimamente alto, né? E essa provocação dele me intrigou muito. E ainda hoje me intriga muito. Né? Muitas vezes nas minhas questões, nas minhas crises existenciais que eu tenho também, como muitos de vocês, muitas vezes eu remonto a essa fala. Porque esse irmão trouxe um olhar muito bonito, sabe? Falou assim, gente, vocês se matam, se digladiam, se odeiam, duelam e tal, 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 mas vocês ainda nem nasceram. E vocês têm tanta ira, vocês têm tanto ódio, tanta raiva no coração de vocês, mas vocês ainda nem nasceram. Deus está vendo ainda se vai criar vocês. Jesus, que é Jesus, ainda está sendo gerado. Para que tanta raiva no coração? Para que tanto ódio? Para que tanta intolerância? Aquela coisa toda bonita que a gente já tá careca de saber, né? Mas tá careca de saber, mas não aprende. Então precisa ser repetido e reforçado muitas vezes. Então, a mensagem do livro, né, falando da questão de ter os propósitos claros, porque o propósito ele vai puxar com ele, o propósito ele vai trazer com ele, automático, tudo aquilo que a criatura precisa para alcançá-lo. Tenha a certeza, se o seu propósito, se a sua vontade é crescer, se a sua vontade é materializar o céu na terra, você tem um propósito mesmo tal qual a própria fonte criadora e uma quantidade incomensurável de seres desse mundo, de outros mundos que têm o mesmo propósito que os seus. Nós nunca sonhamos sozinhos e nós nunca pretendemos sozinhos. Entende isso? Todo propósito, ele está aliado, ele pertence a uma cadeia de pensamentos e de sentimentos universais. Se os propósitos que te motivam são propósitos de baixa vibração, será automático você estabelecer sintonia com um mundo de seres e de energias e de pensamentos e de frequências correlacionadas, atreladas a esse seu padrão e a esse seu propósito. Eu quero ser a pessoa mais assim, eu quero ser a pessoa mais assado, eu quero que todo mundo me olhe, eu quero o olho só pra mim, eu quero ser a pessoa mais poderosa, o poder, né? A palavra-chave para atrair obsessor, né? Eu quero poder, eu quero ser muito poderoso e aquela loucura. Você estará estabelecendo sintonia e frequência. Eu quero ser humilde, eu quero parar de ser invejoso, eu quero me curar da inveja, eu quero me curar da vergonha, eu quero me curar do ódio que eu sinto por ser assim, por ser assado, por ser verde, branco, preto. Eu quero me curar do ódio que eu tenho de ter vindo mulher ou homem. Eu quero aprender a aceitar esse corpo, eu quero aprender o que eu vim aprender com esse corpo. Eu quero aprender o que eu vim aprender com essa conjunção mental que tem a ver com o mistério do corpo que a gente veio. Então, se a gente nasce homem, a gente nasce mulher, a gente tem algo a aprender com esses corpos, né? E com as frequências que esses corpos manipulam e também com a constituição mental feminina e a constituição mental masculina. Né? A mente masculina é diferente da mente feminina, muito embora o espírito em si não tenha sexo, né? Só que isso também vai longe, né, meus irmãos? Então, tenha propósitos claros, né? E citando de novo, eu não lembro qual que é o autor,
que eu já mencionei aqui o filósofo, né? Mas assim, saiba bem o que te apetece. Saiba bem o que te apetece. Leve o tempo que for para você descobrir o que você quer, qual é a sua praia. Saiba bem o que te apetece. Tenha propósitos bem claros. Saiba o que você quer, mas saiba o porquê você quer o que você quer. Porque no instante em que você se decidir, energias contrárias se movimentarão para dissuadi-lo do seu intento. E isso não tem a ver com você ser amado por Deus ou não amado por Deus, todos somos muito amados, mas Deus permitirá essas tentativas, ao passo em que te colocará ao seu lado espíritos auxiliares para te motivar no seu propósito de se melhorar, se redimir perante você mesmo, aquela coisa toda. Mas Deus permitirá as tentativas de dissuadi-lo para que isso possa ser maturado em você. Porque até quando você se fragiliza, tem Deus agindo ali. Porque a questão é, você se fragilizou, mas na sua fragilidade você reforçou o seu propósito. Então o seu propósito adquiriu uma força maior, adquiriu uma vitalidade maior. Você agora está mais apto a conseguir. Não significa que lá na frente pode ser que aconteça alguma movimentação programada sempre por Deus para te levar onde você quer crescer, se tornar um espírito melhor, habitante do sol, aquela coisa toda. Pode ser que aconteçam algumas movimentações que vão te derrubar, vão te colocar para baixo. Isso acontece, isso é normal. Mas é justamente para você ficar ainda mais afiado com o seu querer, com esses propósitos de cura, porque a cura é o processo do autoaperfeiçoamento, não é? Se curar é se autoaperfeiçoar, é se melhorar, e se curar é também se conhecer a si mesmo. Então, tenham paciência, às vezes a gente escorrega aqui, escorrega acolá, às vezes a gente se fragiliza, às vezes a gente titubeia nos nossos quereres, e faz parte. A única coisa que você tem que saber qual é a sua casa de verdade. Mesmo que você se fragilize, mesmo que você se sinta mal, mesmo que você tenha as suas crises existenciais, você tem que saber para onde voltar. E você tem que saber que a realidade é pura harmonia interior, é paz, é sentimento de arrebatamento, é preenchimento e satisfação de todas as suas necessidades. Ainda que você não esteja nesse estado interior, você tem que saber que a realidade é isso. E que tudo bem você se fragilizar, isso faz parte do processo. Você só tem que saber que a tristeza, que a melancolia e essa depressão e essa coisa que se arrasta por semanas, meses, anos, isso é contrário à realidade. Entende? E você precisa ter pelo menos essa consciência, para que quando você se fragilizar, você vai viver o seu momento, você vai chorar, você vai estar ali o tempo que você precisar estar ali, mas depois você precisa limpar o rosto, jogar uma água gelada na cara, tomar um banho gelado se for o caso e falar, chega, agora vou voltar para a realidade. E você volta para a realidade mais forte. Não sei se me fiz clara. Espero que tenha feito. Vamos ao fragmento do texto. De manhã, quando estiver com dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo: eu preciso levantar e ir trabalhar como deve um ser humano. Vou me queixar de fazer o que nasci para fazer, o que vim ao mundo para fazer? Ou será que fui criado para ficar aconchegado e quentinho debaixo do cobertor? Mas é gostoso aqui. Quer dizer que você nasceu para ficar no gostoso em vez de agir e experimentar as coisas, enquanto as plantas e os pássaros e as formigas e as aranhas e as abelhas executam a tarefa que lhes cabe, dando o máximo de si para ordenar o mundo. Você
Se recusa a fazer o seu serviço como um ser humano? Por que é que você não está correndo para fazer o que a sua natureza exige? Mas a gente precisa dormir alguma hora, sim, mas a natureza estabeleceu um limite para o sono, assim como para a comida e a bebida. E você já passou do limite, já dormiu mais que o suficiente, mas ainda está abaixo da conta de trabalho. Isso é falta de amor por si mesmo. Se tivesse amor por si mesmo, você amaria também a sua natureza e o que ela lhe exige. Aqueles que amam o que fazem ficam tão absorvidos ao fazê-lo que até se esquecem de tomar banho e comer. Você tem menos respeito pela sua natureza do que o gravador pela gravura, o dançarino pela dança, o avarento pelo dinheiro, o alpinista social pelo status? Quem é de fato apaixonado pelo que faz, prefere parar de comer e de dormir a deixar de fazê-lo. Ajudar os outros tem menos valor para você? Não vale o esforço? Tenha propósitos claros. Essa mensagem, né, ela é autoexplicativa por si só, é um texto simples, é um texto fácil de entendimento. Mas vamos falar um pouquinho, bem breve. Irmãos, saiba bem o que te apetece, porque forças contrárias se esforçarão para dissuadi-lo. Jesus nos alerta sobre a preguiça mental. A preguiça mental, ela é condicionada, ela é programada, ela não é real. E se você não tiver a lucidez de que a preguiça mental, então preguiça, né, não quero, você quer estudar, mas a mente tenta te sabotar. Se você não souber que existe um processo alheio a você, externo a você, buscando incutir ideias que não são suas, mas que passam a ser suas porque você começa a aderi-las para você, você se torna um alvo fácil. Jesus nos diz explicitamente que nós devemos clamar apoio divino para nos libertarmos dessa preguiça. É claro, você pode encontrar essa força e essa vitalidade em si mesmo por sua própria conta, e será a fonte agindo em você. Mas muitos acabam não conseguindo fazer isso num primeiro momento, porque a distância de Deus é muito grande, porque a falta de autoestima, a falta de amor próprio também é muito grande. E Deus entende isso. E você pode, então, se você não sente de maneira espontânea o agir de Deus em você, te motivando, não tem problema, você pode chegar e você pode dizer, Senhor, nesse momento eu estou muito preguiçoso, eu não estou cansado, eu até quero fazer, mas mentalmente eu estou com preguiça. Altíssimo, livre a minha consciência desses impulsos negativos e egocêntricos. Porque eu não quero ser um espírito que demora uma eternidade para virar gente. Simplesmente porque sou preguiçoso. Né? Naquilo que me cabe acelerar os processos para estar ao seu lado, eu gostaria de fazê-lo, eu gostaria de acelerar esses processos. Pai, por favor, me ajuda. Afasta de mim essa preguiça. Afasta de mim esse desânimo. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que vem. E muitas vezes eu me deixo levar, mas eu não quero mais me deixar levar. Afasta isso da minha mente, Pai. E haja, entende? E haja. Porque Deus age na nossa atividade, entende?
Deus age no nosso agir. É claro que muitas vezes nós sentiremos o anseio de ficar parados, né? Mas estar parado não significa estar sem fazer nada, não é? Existe uma diferença grande em não fazer nada e estar em estado de silêncio e estado de quietude. São coisas completamente diferentes. Mas quando nós falamos de vitalidade, quando nós falamos de ação, Deus age no nosso agir. E ele tem que observar a gente fazendo para que ele possa fazer também. Porque o pai é um pai sábio e amoroso. E se você quer se tornar um espírito autônomo, tenha absoluta certeza, ele quer infinitamente mais do que você, essa sua autonomia e essa sua independência moral e espiritual perante o universo infinito. Ele quer que você se torne um espírito livre, autônomo, autêntico, aquela coisa toda bonita. Ele quer mais do que você. Mesmo que exista uma galáxia, uma constelação inteira de espíritos amigos e aliados aos seus propósitos, ninguém quer tanto quanto Deus o seu crescimento. Deus age com o seu agir. Então, ore, peça, fervoroso, reconheça a sua preguiça e diga: eu não quero mais me entregar a isso. E se movimente. E faça algo por si mesmo. Faça algo pelo mundo. Então, quando você estiver abatido na cama, se questione. Eu vou negar a minha natureza? Eu quererei agir como um mineral? Como um vegetal? Já passei desse estágio da evolução. Eu estou na escala nominal do pensar, do ser, do arbítrio e aquela coisa toda bonita. Então eu vou abdicar as minhas escolhas, as minhas vontades, vou abdicar a minha liberdade no cosmos para ficar aqui em estado assim, sabe, petrificado. Quero regredir na evolução, quero voltar a ser um mineral, quero voltar a ser um vegetal. Não quero apresentar frutos a alguma sociedade, ao mundo, a mim mesmo. Então, o texto diz explicitamente, então eu que sou um ser humano que, em comparação às outras fases evolutivas, sou superior por atributos conquistados, né? Mas ainda que eu seja um espírito menos adiantado, né? Em comparação aos animais, às plantas, não sei o que, estou muito à frente na escala evolutiva. Eu conscientemente deixarei esses irmãos, esses outros seres me ultrapassarem na evolução. É o próprio cenário da insanidade, ao que ele se refere como a falta, uma falta de auto-amor estrondosa. Como você vai negar a sua natureza? Como você quer regredir na escala evolutiva? Como você pode querer regredir na escala evolutiva tanto assim? Como você pode querer se encolher em posição fetal e ficar ali parado, quem sabe petrificar de fato? E ver a vida passar por você, se abster de viver da existência? Como você pode ter tanto desprezo pela sua caminhada espiritual? Como você pode desprezar todos os seus empenhos em outras vidas para estar aqui, simplesmente porque agora você teve um trauma ou dois, ou muitos que seja, mas assim, como você pode se entregar tanto a essas dores e negligenciar toda a sua história imortal? Porque para você chegar no ponto de ser um ser humano, saiba, você viveu muito, mas você tem muita história para contar. E mesmo que hoje você viva uma vida que a seus olhos seja sem graça, seja sem brilho, sem cor, sem visco e tal, saiba, se você hoje é um ser humano, você vivenciou grandes conquistas morais e grandes conquistas intelectuais. Ainda que hoje você esteja um pouco distante desse fio e dessa linha, porque você se desconectou disso, isso faz parte de quem você é. E novamente nós voltamos para aqueles dizeres: olhe para si.
Olhe para dentro. Lá você vai encontrar as respostas e lá você vai encontrar o fio que se desconectou e você vai poder estabelecer novamente a conexão com essa linhagem que é sua, te pertence, é sua. É mérito seu, é conquista sua. Com todos os erros e os acertos que você tenha cometido. É uma conquista sua. Você aprendeu com seus erros, você cresceu com seus acertos e é seu. E às vezes nós temos muitas coisas que hoje nessa vida a gente diz: eu sou inseguro, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo conquistar ninguém. Tenha certeza, você tem esses potenciais com você. Tem casos que a pessoa realmente está buscando ainda na existência, mas muitos de vocês têm todos esses potenciais ocultados. Às vezes você mesmo se desconectou desse seu potencial, que já era um potencial manifestado, entende? Já era algo que você já tinha manifestado. Ou seja, já não estava de fato em nível potencial. Você já tinha manifestado essas possibilidades. E muitas de vocês acabaram cometendo equívocos. Muitos de vocês se deixaram envaidecer, perderam a linha, perderam a cabeça e desceram, né? Foram lá para o umbral depois do desencarne dessas encarnações, sofreram um bocadinho e ficaram traumatizados. E aí vocês, de maneira consciente ou inconsciente, decidiram que gostariam de romper conexão com essas potencialidades divinas que vocês tinham conquistado, porque vocês desenvolveram esses atributos e vocês utilizaram para o mal, vocês corromperam algo dado por Deus. Só que Deus, o nosso Pai, Ele não quer isso, gente, né? Falei até com uma amiga essa semana, não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que você se reconcilie com esse lado seu. Porque isso é uma conquista imortal, uma conquista evolutiva que é totalmente sua. Ele quer que você se reconcilie com essas partes quebradas. Quando você vai e você sofre no umbral por suas próprias escolhas equivocadas, Deus não tem nada com isso. Quando você vai lá e você sofre, você colhe o pão que o diabo amassou, aquela coisa toda, Deus nunca queria te ferir, Deus nunca quis que você sofresse. Deus lamenta muito o seu sofrimento. Porém, Deus que é pai, é um pai sábio, ele sabe que o filho precisa adquirir aprendizado para ele parar de fazer mal para os seus irmãos, para ele parar de fazer mal para si mesmo. Então, o que acontece? Deus, Ele quer sim que a gente confronte essas metades e essas partes e essas lacunas. Ele quer que a gente descubra a origem desse vazio existencial. Ele quer que a gente descubra a origem dessas angústias, dessas carências. Porque enquanto a gente não confrontar isso, nós continuaremos sendo levados por um fluxo egóico de autodefesa e de autossatisfação, que consequentemente irá ferir os outros, porque só visa o seu próprio bem-estar. Mas aquele que se iluminou sabe que não existe bem-estar distante do bem-estar coletivo, porque somos todos um. Aí a gente começa a ter um vislumbrezinho da grandeza de Deus, do amor dele, e a gente começa a perceber o quanto a gente ama muito pouco ou não ama nada, e o quanto a gente está muito distante dele. E o quanto nós temos que caminhar na evolução para chegar perto de estar distante, de alcançá-lo, de entendê-lo, de minimamente. Porque entenda o que eu vou dizer. Deus quer que você encare aquilo que é seu. O ônus e o bônus de ser você. Só que Ele não quer que você se odeie por conta disso. Ele não quer que você fique paralisado perante as lembranças das suas escolhas equivocadas no passado. Deus não quer que você se odeie. Deus não quer que você se martirize. Deus não quer que você puxe um chicote e fique açoitando a si mesmo.
fisicamente ou mentalmente, emocionalmente, se auto-sabotando, tendo uma alimentação doentia, tendo comportamentos doentios para se auto-punir. Deus se entristece profundamente, porque, grosso modo, a maioria, se não todas as condutas temerárias que temos em relação aos outros, não é para punir os outros, é para punir a si próprio. Porque você, na verdade, por mais que queira ascender, você sente que você não é merecedor. E você começa a se boicotar, você começa a arrumar confusão à toa, você começa. Você acha que é o outro, mas é você. É no impulso da sua mente, é um comando que o seu pensar deu. E às vezes você não é nem consciente disso, só para você ver a gravidade do desamor que impera nessa humanidade. Porque você se odeia tanto. Você tem tanto ódio de ser você, de ser quem você é, de estar no corpo que você está, de ter nascido no ambiente que você nasceu, ou no país, ou no mundo, ou na classe social, ou na família. Ter estudado onde estudou, você tem tanto ódio de si mesmo, que você começa a criar uma quantidade infinita de mecanismos para te afastar do amor e da paz que você quer. Mas você se arrepende tanto daquilo que você fez, mesmo que você não se lembre. Mas você tem um arrependimento tão mortificante de tudo que você fez, das suas más escolhas, que você começa a ter um processo de auto-ódio, de auto-desamor tão intenso, tão grande, que você começa a destruir tudo à sua volta. Porque você entende que você não merece algo maior que aquilo. Você acha que você não merece viver uma história bacana de amor, você acha que você não merece ter uma família feliz, você acha que você não merece um emprego que paga bem, você acha que você tem que conseguir um emprego que você trabalha de segunda a segunda, você se sente mal de descansar. Você acha que você não é merecedor de descansar. Como eu, que destruí mundos, destruí nações, galáxias, como eu, um destruidor cósmico, posso querer gozar de um mínimo de satisfação? Eu não mereço isso. Eu mereço o ódio, a desgraça, tudo de ruim. Deus não pensa assim, entende? Deus quer que a gente confronte essas dores, quer que a gente confronte tudo isso. E tenha certeza, se você está aqui assistindo esse vídeo hoje ou muitos outros, muito desse karma você já quitou, meu irmão. Muito. Mas você ainda está rodando o loop, você ainda está vivendo o programa lá daquele instante que você desencarnou e viu a destruição que você gerou. Deus não quer isso. Deus está tentando te falar, meu irmão, meu filho, você já saiu desse momento, você já andou no espaço. Você já está à frente disso. Mesmo que ainda tenha coisas a serem quitadas relacionadas a essas dores, você já caminhou. Você já não é mais aquele. E mesmo que você tenha sofrido, a intenção não era que você sofresse, a intenção era que você aprendesse e transmutasse com as experiências. Olha o que o texto diz. Olha só. Então ficarei aqui, em vez de agir e experimentar as coisas. Experimentar em todos os sentidos. Esse é um mundo de provas e expiações. Não existe essa vida assim, que a gente quer viver. Vamos ter momentos sabe, menos felizes. Muitas vezes provocados pela nossa imaturidade e muitas vezes provocada pelo nosso irmão. E quando a gente errar, a gente vai ter que ter o discernimento e a maturidade de falar: ei, realmente, fulano, eu que tô errado com você, peço desculpa. E a gente vai ter que ter a maturidade dobrada pra gente ficar em paz com esse erro. Porque quando nós começamos nessa caminhada, a gente está no início dessa caminhada espiritual. É natural que você não queira errar, é natural que você queira agir 100% certo em tudo. É natural que isso aconteça. Mas você vai errar. Entendeu? É melhor aceitar isso de início
do que ficar criando coisas na sua cabeça e se martirizando sem motivo. Então a grande questão do pai é que, apesar dele querer que nós aprendamos com as nossas faltas, ele nunca quis que a gente sofresse eternamente. O pai está fazendo um apelo ao nosso coração para que a gente pare de se odiar. O pai está encaminhando uma série de espíritos de altíssima envergadura espiritual para a Terra. O Pedro é um desses e tantos outros. Por quê? Como um ato de amor a nós. Porque ele quer que a gente comece a se amar. Porque o pai está falando, filho, eu nunca te perdoei porque eu nunca me ofendi com você. Mas assim, já passou da hora de você se perdoar. Já passou da hora de você entender que você merece mais que isso. Eu nunca quis que você vivesse arrastado com a cara na lama, se boicotando, vivendo relacionamentos, histórias de dor. Isso é uma escolha sua, não minha. Isso não é uma imposição minha para você. Entender isso. O mínimo é você entender o quanto Deus nos ama, gente. O quanto Ele nos ama muito. Porque apesar de tudo que fizemos, Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que a gente se reconcilie com esses desafios. Porque Ele é um Deus infinito, grandioso. Então Ele sabe que tem coisas que parecem que são grandes, é claro, são grandes em si, né? A gente às vezes tem pessoas que causaram sofrimentos atrozes em outras vidas. Mas Deus está querendo dizer, tem tanto mais, filhos. Tem tanto mais. O Deus da grandiosidade, entende? Gente, não que não seja importante as suas dores e tal. São suas, né? Mas tem tanto mais que eu quero mostrar para vocês. Tem tanto mais. Mas eu preciso muito que você se reconcilie com o seu desafeto. E eu preciso muito que você se reconcilie consigo mesmo. Porque eu não posso te obrigar a se amar. Só que existem voos, existem saltos no cosmos infinitos que para você dar, você vai ter que estar em paz consigo. Sem isso, você vai pirar o cabeção. Você tem que saber que você merece. Você tem que saber e acreditar que você veio dessa grandiosidade que eu sou. Porque se você tiver a menor dúvida, você vai pirar o cabeção. Entende? Então, meus irmãos, eis a mensagem. Vamos ter esse entendimento, vamos ter essa lucidez. E se tá muito difícil se perdoar, inconscientemente, né? Mas você percebe que você não tá se amando, se está muito difícil se perdoar, se está muito difícil aceitar as suas faltas do passado, tudo bem, calma. Graças a Deus, quando a gente identifica escassez em nós de determinados valores e atributos, graças a Deus, a gente pode coletar da fonte, que está aqui, olha só, não é algo que a gente tem que ir lá longe, é algo que a gente tem que interiorizar e falar, verbalizar e reconhecer, falar, pai, me empresta um pouco, me doa um pouco desse alto amor, porque eu não tenho e eu quero parar de me odiar. Eu quero acreditar que eu mereço mais, mas hoje eu não consigo. Mas eu quero parar de invejar os meus irmãos, porque eu me sinto mal quando isso acontece. Me auxilia, porque eu ainda estou pecando nisso. Eu quero parar de ter ódio do fulano, da Beltrânia e da Cicraninha. Eu comigo não estou enxergando lá. O Senhor pode me dar esse auxílio, por favor? Cure as minhas crenças, cure o meu espírito. Mas é muito mais efetivo do que pedir, é agir como se a graça já tivesse sido concedida. Porque no futuro,
tudo já está resolvido. Entendeu o que eu disse? Então, com a fé e com a confiança no futuro, em que no futuro já está tudo resolvido, você pode dizer gratidão pela cura do meu espírito, gratidão pela cura das minhas crenças. Mas, Michele, eu ainda fico meio assim. Eu disse com a fé que você tem no futuro. Porque o passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo que hoje você esteja muito mal, com a cabeça tritortinha, no futuro, você já se tornou um ser alado. Você já é aquele. Você só precisa manifestar essa certeza aqui. E com a fé que você tem no futuro e no amor do Pai, saiba que você já foi curado. Porque nunca existiu doença. Nunca existiu problema, nunca existiu pobreza, nem nada disso. Eram experiências que você precisava viver para adquirir percepções, noções e consciência. Para ter contato com a ilusão e, em confrontando a ilusão, você saber o que era a realidade. Você ficará aí parado, deixará de agir e de experienciar as coisas? Experienciar as coisas. No livro dos Espíritos, Espírito Verdade nos diz que existem espíritos que desde o início da sua caminhada fizeram boas escolhas. E tem espíritos que desde o início da sua caminhada fizeram umas escolhas pela sua própria vontade. Não vem de Deus, vem dele mesmo. Uns se entregaram às tentações e outros não se entregaram às tentações. E o Espírito Verdade diz assim para nós, nem porque existem espíritos que desde o início da sua caminhada espiritual tiveram melhores escolhas, não é porque eles sempre escolheram bem, que eles têm todos os atributos de um ser perfeito. Entende isso? Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Mesmo que a gente tenha boas escolhas, né? Nem por isso nós nos tornamos perfeitos. Então, nós temos que passar por determinadas experiências na nossa vida, mesmo sendo espíritos legais. Deus vai permitir que um espírito legal como eu passe por isso? Vai. Porque não é porque você é um espírito com coração bom e com a mente mais ou menos no lugar, em comparação à maioria desse planeta, que você se tornou perfeito. Existem atributos próprios da perfeição que nós temos todos que adquirir. Mesmo que o meu espírito, desde o início da caminhada imortal, tenha, no grosso modo, feito boas escolhas. Então, Deus permitirá, sim, determinadas amargurazinhas para o nosso aprendizado. E porque Ele acredita que a gente pode passar por aquilo. Ele nunca vai mandar, como diziam os antigos, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele jamais vai mandar um frio mais intenso do que o seu cobertor pode suportar. O que acontece é que vocês não acreditam no potencial de vocês. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é vocês. Entende? Então é aquilo. A gente sempre pede para Deus, Senhor, tal, eu confio em Ti, confio minha vida a Ti. Legal, confie mesmo, é isso aí, esse é o caminho, mas assim, Deus igualmente confia em nós. E se a gente não confia na gente, não adianta confiar em Deus. Dá para entender isso? Não adianta você querer jogar sua vida em Deus se você não confia no seu potencial de ser bom. Se você não acredita no seu potencial divino. Se você duvida que você pode. Se você acredita no fundo que você é um trevoso e vai morrer um trevoso. Então não adianta. Entende? Então o que a gente precisa trabalhar aqui, qual que é a mensagem do vídeo? Você precisa trabalhar a confiança em si mesmo. E se você não possui, se você não identifica isso em você, ótimo. Legal que você já sabe por onde começar. Então agora você vai começar a virar para Deus e falar, Pai, tá faltando confiança em mim. Pai, o Senhor pode me ajudar nesse ponto? Você pode me dar um auxílio? Porque nesse momento, nesse ponto, hoje tá difícil confiar que eu posso. Por favor, me dê esse auxílio, Pai. Porque sozinho não tô conseguindo. E aos poucos,
você vai observar. Vai chegar um dia que você estará tão com essa verdade que você vai se dar conta, você vai falar assim, caramba, faz tempo que eu não rezo pro Pai pedindo autoconfiança, eu tô me sentindo mais vigoroso, tô me sentindo mais forte comigo, tô menos medroso, tô me colocando. Antigamente eu não falaria, hoje eu passei por uma situação no trabalho que eu falei na hora, caraca, Deus tá agindo na minha vida. Mas vai ser assim, sem você perceber. Porque é assim que Deus age. Ele é sutil. Só que se a gente não reconhece essas faltas em nós, essa falta de amor, a gente tá atacando coisas erradas, entende? Você tem que saber o que você ataca. E você tem que saber o que você está curando. Então, se esse é o seu caso de falta de amor, se você se odeia, reconheça que você se odeia. Reconheça para você poder começar a se amar. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.